a todos. Obrigado pela presença. Obrigado pelos coordenadores também pelo convite aqui da presença da Braskem nesse evento. Hoje a gente vai falar um pouco do PIB, o poliisobuteno, e suas aplicações em sistemas hidráulicos e também de algumas vantagens do PIB em lubrificantes. Bom, a nossa agenda está uma agenda bem simplificada. Vou falar um pouco da Braskem, das propriedades do PIB, algumas características dos sistemas para fluidos hidráulicos e das aplicações, e finalizando com algumas formulações de fluidos hidráulicos utilizando o PIB na sua composição. Bom, falando um pouco da Braskem. A Braskem é uma indústria petroquímica. Nós estamos hoje, a área de atuação da Braskem é na primeira geração com petroquímicos básicos, dentre eles eteno, propeno, benzeno, paraxileno, etc. Na segunda geração, com as resinas termoplásticas, PE, PP, PVC, e também na área de químicos com resinas de especialidades como resinas hidrocarbônicas, C9, C5, C9, resina C5, que são utilizadas para adesivos, principalmente, e para tintas, e também o PIB, que são as resinas de poliisobuteno, utilizada principalmente para lubrificantes, mas que tem um mercado muito amplo. Então, quando a gente fala da primeira cadeia de polímeros, a gente pode citar os polietilenos, polipropilenos, o polietileno verde, que é uma resina de polietileno, com matéria-prima de fonte renovável, é um polietileno produzido com base na cana-de-açúcar, resina GVA e de PVC. Em químicos, nós temos as olefinas, os aromáticos, solventes, combustíveis, e a área de especialidades, que é onde está o PIB. A Braskem um pouco em números. Hoje, nós somos 41 unidades industriais espalhadas pelo mundo, predominantemente no Brasil, com 29 unidades, 6 unidades nos Estados Unidos, 4 no México e 2 na Alemanha. Essas 41 unidades juntas produzem aproximadamente 20 milhões de toneladas ano. Dentre esses 20 milhões, materiais termoplásticos e produtos químicos. Esses números hoje fazem da Braskem a maior petroquímica das Américas. Hoje estamos exportando para clientes diretos em mais de 100 países, com exportação para clientes diretos. Somos um grupo de aproximadamente 8.000 integrantes no mundo todo, com um EBITDA em 2018 de 11,3 bilhões de reais e uma receita líquida de 58 bilhões. Em 2018, 44 milhões foram investidos em inovação. Aqui só um footprint bem rápido, sem demorar muito, de como estão as unidades industriais da Braskem hoje ao redor do mundo. O Brasil, predominantemente, com a maior quantidade de unidades industriais. O México, com uma grande unidade de polietileno, com capacidade de 1 milhão de toneladas ano. Estados Unidos, com produção de PP. A Alemanha, também, com produção de PP. Comercialmente, também estamos espalhados ao redor do mundo, em Brasil, América do Norte, praticamente nos principais centros da América Latina, com integrantes comerciais na Europa, predominantemente na Europa, com escritórios na Alemanha, na Holanda e também com integrantes na Ásia. Com isso, a gente consegue atender praticamente todo mundo. Bom, falando um pouco agora do PIB. O que é o PIB, quais são suas características, suas propriedades? O PIB ele é um poliisobuteno, é um polímero considerado sintético do grupo 5. Ele é um produto totalmente atóxico, hoje com a certificação NSF-H1, é um polímero com aprovação para contato indireto com o alimento. Então, se tem uma produção onde eu tenho contato do meu lubrificante, da minha graxa com o alimento, o PIB ele obedece a essa exigência. Ele tem uma queima limpa e baixa formação de depósitos. Quando a gente fala de queima limpa, talvez um bom exemplo seriam motores 2 tempos, onde eu misturo o lubrificante
com o combustível, e ocorre essa queima. O PIB ele tem uma queima limpa e baixíssima formação de depósitos. Okay? Uma ampla faixa de viscosidade, mais à frente eu vou mostrar um pouco o portfólio do PIB, onde eu tenho uma abrangência muito grande e uma flexibilidade muito grande de viscosidades. Uma característica importante do PIB, ele tem um elevado índice de viscosidade, então isso ajuda muito também na formulação de vários lubrificantes. Ponto de fluidez compatível com os lubrificantes atuais, uma excelente estabilidade ao cisalhamento, boa estabilidade a temperaturas, a degradação oxidativa, uma grande vantagem hidrofóbico, então isso para lubrificantes industriais, mercado agro, ele é muito utilizado justamente por essa característica de ser um produto hidrofóbico, anticorrosivo e agente taquificante. Talvez, como exemplo, agente taquificante, graxas seria um bom exemplo. Okay. Falando um pouco da família, hoje, que a gente tem o nosso portfólio de PIB na Braskem. Podemos dividir em 3 grandes famílias, sendo a família dos PIBs de peso leve, de peso médio e peso molecular, são os PIBs pesados. Falando um pouco de PIB leve, eu tenho uma flexibilidade de baixos pesos moleculares de 300 até 640, com viscosidades a 40 graus, de 15 a 760 centistokes aproximadamente, e mesmo com baixas viscosidades, baixo peso molecular, eu tenho um elevado IV, o que é uma característica significativa do PIB. Na família de médio peso, eu tenho que vai de 940 até 1.300 de peso molecular, com viscosidade de 7.000 a 22.000 centistokes, e pode ver que o índice de viscosidade muito acima de óleos lubrificantes minerais, por exemplo. Então, eu tenho um índice de viscosidade de 182. Nos produtos de peso molecular mais elevados, tenho de 2.500 a 4.200 aproximadamente. Aqui a viscosidade a 40 graus, no PIB 240, por exemplo, eu já não consigo analisar, ela já é muito elevada. Mas no PIB 128 a 190.000 centistokes, e índice de viscosidade aqui na casa de 290, 330 de IV. Aqui nós temos também uma flexibilidade, esse é o nosso portfólio, mas a nossa planta é muito flexível para adicionar qualquer outro range de produto de acordo com a necessidade do mercado. Então, é uma planta muito flexível para novos produtos. Falando um pouco do PIB, dentro do mercado de lubrificante, ele pode ser usado diretamente como óleo base, com as suas características, também algumas já comentadas, por a sua ampla faixa de viscosidade, pelo seu melhorador de viscosidade, ele pode ser o melhorador de viscosidade do seu óleo, você pode usar um óleo mais leve e utilizar o PIB para adequar essa viscosidade, e também como um modificador do seu índice de viscosidade, ele tem essa característica muito forte. Ele possui cisalhamento estável, resistência térmica adequada aos sistemas lubrificantes, um baixo ponto de fluidez, que também é muito importante, alta pureza e queima limpa, esses pontos também já comentados. Como aditivo, ele funciona também como detergente, como dispersante, um promotor de adesão e também, claro, um melhorador do índice de viscosidade do produto. Falando um pouco de características e aplicações do fluido hidráulico. Bom, o fluido hidráulico, ele é um elemento vital para qualquer sistema hidráulico industrial, a gente encontra ele hoje em qualquer aplicação, e a sua função, basicamente, é transmitir e controlar a potência desses equipamentos. E, claro, os aditivos que vão conferir essas características ao fluido e que o tornarão apropriados para o uso para cada aplicação. Falando das aplicações, são as mais diversas e hoje a gente vive com a presença de sistemas hidráulicos em todas as aplicações. Até na casa da gente, a gente tem sistemas hidráulicos. Mas, falando aqui da indústria, estão em prensas, em máquinas operatrizes, máquinas da indústria química, do plástico, da laminação, da estampagem, muito forte no sistema agrícola, então o PIB atua muito forte também aqui por suas características muito compatíveis com o sistema agrícola, mas a gente pode ver que hoje
o sistema hidráulico ele é um sistema presente em todas as indústrias. Não tem nenhuma indústria que não tenha, no mínimo, um equipamento hidráulico. Bom, hoje, se a gente fala quais são os principais fluidos hidráulicos, sem dúvida nenhuma, ele é o óleo base mineral, onde ele tem uma compatibilidade adequada com todos os sistemas hidráulicos hoje de mercado. Ele tem uma propriedade lubrificante com uma certa limitação de temperatura, com isso você corrige, claro, com aditivos, mas falando do óleo mineral em si, ele tem algumas limitações. A vida útil inferior a fluidos sintéticos, mas ele é mais usado e o de menor custo. Tá, o fluido hidráulico, quando a gente pensa de mercado, sempre se vê de uma maneira geral, o custo ainda é algo muito importante, mas ele tem as suas limitações. Falando de um fluido sintético com base PIB, essas propriedades elas vão sempre estar acima dos limites dos óleos minerais, seja qual for essa propriedade. Ele melhora as condições operacionais, minimizando trocas, aumentando a vida útil desses equipamentos e também, claro, aqui já comentei, reduzindo o número de trocas de óleo nesses sistemas. Bom, benefícios do PIB falando do sistema hidráulico. Pela sua propriedade lubrificante adequada a temperaturas mais elevadas, então ele tem essa característica. Viscosidade, índice de viscosidade, ponto de fluidez compatíveis com sistemas hidráulicos, principalmente aqui viscosidade, índice de viscosidade e ponto de fluidez. Ele melhora o coeficiente de atrito. Ele promove uma proteção antidesgaste e anticorrosiva mais adequada aos sistemas. Ele tem uma estabilidade térmica e oxidativa também compatível com os sistemas hidráulicos. Ele auxilia, isso principalmente para o mercado agroindustrial, é muito importante, ele auxilia na rápida demussibilidade do óleo hidráulico. Ele atua como agente taquificante, com isso ele ajuda também na parte de desgaste e coeficiente de atrito. Possui certificação NSF-H1 para contato indireto com o alimento. Ele possibilita, vamos ver um pouco mais adiante, uma flexibilidade de formulação muito grande. Eu consigo trabalhar com menos óleos básicos e chegar a mais produtos utilizando o PIB nas minhas formulações. E por ser um óleo sintético, óleo do grupo 5, ele apresenta uma vida útil maior. Bom, com essas informações, com essas características, qual foi o próximo passo aqui do estudo, da pesquisa? Algumas formulações de óleos de mercado, óleos existentes no mercado, fazendo uma substituição parcial desse óleo existente para uma formulação com PIB na sua composição. Então, aqui, nesse primeiro estudo, pegamos um óleo ISO 32, um óleo ISO 46 de mercado, a 100%, e pegamos como base para todos os estudos o óleo ISO 32. Então, toda a formulação que eu usei para adicionar PIB foi no ISO 32, comparando com óleo de mercado. Essa primeira, um óleo ISO 46 a 100%, ele apresenta essas características. Densidade, ponto de fulgor, um ponto de fluidez, a viscosidade, que está diretamente relacionada ao nome do produto, o índice de viscosidade, que é importante, e o índice de acidez total. Foram algumas características que identificamos como as mais importantes no estudo. Quando eu pego um ISO 32, que foi o óleo usado como referência, a 87%, e um PIB 16, que é um PIB leve, a 13%, eu chego nas mesmas características do óleo de densidade, de ponto de fulgor, de ponto de fluidez, mantenho a viscosidade do sistema, aumento o meu índice de viscosidade em aproximadamente 11%. E tenho uma leve diminuição do meu índice de acidez total do meu óleo, do meu fluido. Então, com essa mesma base de comparação, fizemos o mesmo estudo, o mesmo trabalho, para um ISO 68, mantendo o ISO 32, e agora colocando um PIB médio, um PIB com uma viscosidade um pouco maior. 100% do ISO 68, com essas características, mantendo como referência a viscosidade, isso não poderia ser alterada,
Então, eu tenho aqui a mesma densidade, muito próxima, ponto de fulgor muito próximo, o ponto de fluidez muito próximo, aqui ficou até um pouco, bom, bem próximo, não tem muita referência. A viscosidade se manteve, eu aumentei o meu índice de viscosidade em aproximadamente 21%, simplesmente de pegar um óleo, considerado um óleo neutro leve, colocando o PIB para chegar no ISO 68. Então, mantive as mesmas características do produto e aumentei o índice de viscosidade desse produto final. Mantendo o mesmo conceito, a mesma base de trabalho, mantive o ISO 32, comparando agora a um ISO 100. Então, para esse, eu mantive 78% do 32 e adicionei 22% de um PIB pesado, um PIB 122. Mantive as características básicas do produto, densidade, viscosidade, e o índice de viscosidade ele saltou de 99 para 127. Então, eu tive um ganho no índice de viscosidade. E tive uma melhora também, talvez não tão significativa, mas importante, no índice de acidez total desse produto. Com a mesma base de trabalho, as mesmas considerações, analisando comparativamente um ISO 150, utilizando como óleo base aqui na formulação o mesmo ISO 32. Então, fiz 5 formulações com o mesmo óleo base 32. Nesse caso, usei o PIB 122, aproximadamente aqui 29%, mantendo 70% de um ISO 32. Mantive as características principais do óleo, não alterei a estrutura dele. O índice de viscosidade de 97 para 130 aproximadamente, e aqui o índice de acidez de 0,3 para 0,23, uma melhora também no índice de acidez. Tá. Aqui, acho que o que vale também de consideração, todo o trabalho foi feito com o mesmo óleo base. Então, partindo de um óleo base ISO 32, consegui produzir um ISO 68, um ISO 150, um ISO 100, alterando as características dele aqui numa proporção utilizada com PIB. Então, as formulações de fluidos hidráulicos têm suas características melhoradas com o uso do PIB e também a flexibilidade de formulações. Consigo ter mais flexibilidade na minha linha de formulação. Esse aqui não. Bom, é uma apresentação bem rápida, já estamos na fase de encerramento, de finalização dela. Então, as conclusões que nós chegamos. O PIB ele melhora realmente a performance desse fluido hidráulico, ele tem uma melhora significativa do índice de viscosidade, ele tem uma função importante de ajustar a viscosidade do óleo, eu consigo trabalhar com menos óleos básicos para ter o meu portfólio de produto, ele melhora a demussibilidade, isso é algo importante para sistemas hidráulicos, principalmente agrícolas. É um produto claro, transparente, totalmente livre de sedimentos, de queima limpa. Ele não ataca a vedação do sistema hidráulico, ele é totalmente compatível com o sistema, com suas vedações. Ele possui baixo ponto de fluidez, que também é importante. E a conclusão também final, ele aumenta a vida útil do meu fluido hidráulico. Era uma apresentação bem rápida, sem entrar muito em detalhe, mas essa era a ideia que a gente queria passar do PIB. Mostrar como o PIB ele tem uma flexibilidade e uma influência muito positiva na formulação e na construção de produtos, lubrificantes, sistemas hidráulicos, graxas, principalmente em campos, aplicações industriais. Estou aberto para pergunta, agradeço a atenção de vocês.